Muito boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Nesse encontro, para falarmos de Jesus, sobre a Boa Nova, sobre o seu Evangelho e nas reflexões. É muito bom estar sempre aqui. Toda vez que viemos, encontramos amigos, reencontramos almas afins. E após uma mensagem, vida feliz, e uma prece tão inspiradora, tivemos a manifestação do futuro palestrante, que durante a prece já se colocou à disposição de todos. Que bom estarmos aqui. Melhor ainda, podermos falar de Jesus. E a noite que nos traz hoje, desafios atuais no mundo, nessa transição, nesse processo de regeneração do planeta, nós não precisamos ir muito adiante, porque nós estamos e somos testemunha presencial desse processo. E que diante de muitas outras informações, diante de muitas orientações já trazidas pelo próprio Cristo há mais de 2000 anos, nós estamos e temos a oportunidade de estarmos aqui. Quando Jesus, na estruturação do planeta, como nós podemos ver em 2 livros, que trazem esse esclarecimento, que é A Caminho da Luz e Os Exilados de Capela, que falam sobre a estruturação desse orbe, quando Jesus convocou os engenheiros espirituais para o processo de construção, porque aqui viriam espíritos destinados não somente a povoar, mas principalmente de efetuarem todo esse processo no exercício das suas próprias existências, colaborando com Cristo nessa evolução que todo o universo flui continuamente. E se aqui estamos e fazemos parte desse processo transitório que migra de uma condição espiritual a outra, é porque os espíritos que aqui vieram e que hoje ainda fazem parte do nosso processo, que compõem toda a humanidade terrestre dos 2 planos da vida, como nos traz Emmanuel, cerca de quase 40 bilhões de espíritos que gravitam no campo espiritual, mais os outros 8 bilhões e meio do plano físico, Jesus sabia exatamente quais espíritos seriam encaminhados para cá. E é por isso que ele nos conhece muito bem. É por isso que ele traz, na sua renovação, através dos seus ensinamentos, dos exemplos nas quais ele, ao longo de toda essa caminhada, foi fazendo quem é da área de TI sabe, esse download dessa consciência a chegar a todos nós, dando-nos o acesso efetivo através da nossa experiência carnal, na oportunidade de vivenciar esse momento. E é muito interessante nós observarmos que no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre a terceira revelação, nós precisamos entender o que esse conjunto quer nos mostrar. A primeira revelação que nos foi trazida, que foi efetivamente dada ao homem, foi através do judaísmo, do conhecimento, da profundidade do Deus único. Não o Deus que castiga,
Não aquele Deus que efetivamente aponta na sua ira, dizendo que você errou, você tem que pagar, e é punido através desse Deus. Então nós precisamos compreender que uma mente, por isso que no Evangelho nos diz que o povo preparado, aquele que tinha maior recurso, não na sua integridade moral, mas na aceitação e compreensão dessa mudança de página. Porque ali nós estávamos ainda transitando de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Ainda era muito latente, ainda era muito evidente que as leis que prevaleciam, ou que prevalecem naquela época, era a força, a violência, o poder da espada. Se nós fizéssemos agora uma viagem no tempo e fôssemos falar sobre os espíritos, sobre a comunicação dos espíritos, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, ninguém aqui escaparia da fogueira. Todos seríamos literalmente condenados. Mas tudo há um preparo. Quando toda essa estrutura sobre Deus foi consolidada e começou a se propagar de uma maneira mais evidente, nós tivemos o advento do cristianismo, com a vinda do Cristo, com todos os seus ensinamentos através do Sermão da Montanha. Quantos aqui já leram o Sermão da Montanha? João, quem mais? Alguém sabe quantos são o Sermão da Montanha? É mais que 5 e menos que 10. Está nos Evangelhos. E nós precisamos compreender que essa mensagem do Cristo, nós ainda não conseguimos vivenciá-la. Nós ainda não conseguimos viver o Cristo da forma como no seu amor profundo, no seu amor mais consistente, aquele que é dado até nós, aquele que levanta, e que na minha época passava o metiolate, né? Alguém lembra do metiolate? Aquilo doía mais do que a dor do machucado. E não podia soprar, porque senão inflamava, era o conceito, né? E às vezes ainda passava algo oxigenado e vinha com aquele pozinho em cima, aquilo era terrível. Isso, mas rapaz, olha, ainda bem que tudo evoluiu, hoje o metiolate não arde. Mas lá em casa não se usava muito porque tinha que comprar na farmácia, minha avó usava arnica, que o metiolate era mamão com mel. Então nós vamos entender que Jesus, em toda a sua atividade, procurou através do exemplo, por isso ele não trouxe nada escrito, porque havia nele a palavra profunda que tocava. E sempre quando, na sua presença, que ele se aproximava de alguém, dizia: o que queres que eu faça? Jamais impôs, jamais induziu e jamais convenceu ninguém contrário à sua vontade. Então o advento do cristianismo veio preparar os homens para uma nova ordem, para um novo pensar, para uma nova maneira de olhar o mundo e olhar o outro que até então não tínhamos e não vivenciávamos, não vivíamos essa lei de amor como Jesus nos ensinou, como ele exemplificou. Nos ensinou pelo exemplo. Nós vemos hoje, quem tem filhos aqui, acho que a grande maioria tem filhos, né? Netos, bisnetos, tataranetos talvez, não sei. Mas os nossos filhos aprendem muito mais pelas nossas ações do que literalmente naquele processo de você estar ali tentando catequizar, impor. E eles repetem com muita facilidade hábitos, costumes, maneiras, e assim vai. Então Jesus
sabendo das limitações da época e o quanto adiante esse ensinamento deveria alcançar, trouxe no seu exemplo da convivência, do amor, da compaixão, da benevolência, do perdão, palavras que até então, tudo, mas teve uma palavra, teve um ensinamento que mudou completamente a atitude dos homens. Quando ele disse, Deus, nosso Pai. Isso muda completamente a percepção do homem em relação a Deus. Muda no contexto do exemplo da convivência de um Deus de amor, não aquele Deus punitivo, não aquele Deus que até então era vingativo, porque essa era a visão do homem até então. Então, quando Jesus trouxe que Deus, na sua essência, é Pai, é amor e é misericórdia, toda a estrutura de convivência dos homens. Então vamos ver que Jesus não fundou nenhuma igreja, Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus jamais mudou, porque a primeira coisa que ele disse foi, eu não vim mudar as leis, eu não vim derrotar as leis, eu não vim sequer fazer qualquer referência a elas, eu vim dar-lhes sentido. E esse sentido maior era o processo de evolução. É como a criança que entra na alfabetização e vai sendo aos poucos, vai ensinando, vai aprendendo como empunhar o lápis, como escrever, como juntar as letras, formar palavras, frases no aprendizado da sua leitura. Então é isso que Jesus foi estruturando, essa cognição que nós precisávamos, de alguma forma, transmutar em nossa consciência aquela visão do mundo antigo, do mundo até então vivido pela força de quem tinha poder, quem tinha a força literal que mandava. Jesus veio mostrar que nada disso tinha esse valor. Mesmo quando ele foi tentado pelo Sinédrio, o que diz sobre os impostos que são pagos? E ele pega uma moeda e diz, de quem é essa face? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós desculpe. Nós precisamos aprender nos limites da nossa caminhada o que nos é apropriado. E saber, através desse aprendizado, o que literalmente nos conduz a esse processo de crescimento. E quando Jesus disse, nem tudo eu vos falo, porque ainda não estáis preparados para ouvir. Não tínhamos essa compreensão. Não estávamos ainda no processo de germinação, como a parábola do semeador, onde as sementes que são lançadas, aquelas que têm um terreno fértil, são aqueles que compreenderam a sua palavra e conseguiram alçar esse voo do aprendizado na sua evolução. Mas quando ele disse que não tudo não vos falo, mas enviarei o Consolador, que tudo explicará, que dará vazão ao que eu falo e dará sentido ainda maior ao que eu digo. Então nós temos aí a terceira revelação. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Espiritismo, o conhecimento da doutrina espírita. Doutrina, do grego, significa sabedoria, conhecimento. Então, quando nós traduzimos a expressão doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, nós estamos, na realidade, falando sobre a sabedoria do mundo espiritual. A sabedoria e o conhecimento dos espíritos, que é a nossa
a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira casa, o nosso sentido maior da vivência. E ao traçarmos esse caminho, vamos compreender que toda a base estruturada através da observação profunda em que Kardec, através das obras fundamentais, das obras básicas, reestruturou isso, porque estudo estava e já fazia, porque não é nada novo. O homem sempre teve esse conhecimento mais pensado. Quando nós olhamos, porque a doutrina espírita, como nós a conhecemos, como nós a vivenciamos, ela é praticamente nova. 167 anos. É muito recente. E quando nós olhamos para o manancial de estrutura de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, através de médiuns, através das psicografias, através da literatura, em que, se observarmos só Francisco Cândido Xavier, conforme Geraldo Mello, mais de 535 livros psicografados, mais de 80 milhões de exemplares vendidos, e que nunca lançou mão de nenhum valor. Todas as vendas destinadas às obras, às casas e às instituições para o bem. Então nós vamos observar que a nossa compreensão ainda sobre o mundo espiritual, ela é muito recente. Nós tínhamos uma vaga ideia que até então isso vinha sendo, digamos assim, passado do conhecimento dos nossos ancestrais, da ancestralidade. Porque quando a gente fala do mundo dos espíritos, e a gente já viu muito nesses filmes, fala sobre, por exemplo, os xamãs, que faziam as suas curas, que interligavam com o mundo espiritual, eram os médiuns de antigamente. Então nós estamos falando o quê? Que essas pessoas já tinham uma visão do mundo espiritual, ainda que restrita, mas muito bem também já era feito. E quando nós falamos dessa doutrina consoladora, como está no Evangelho segundo o Espírito de Verdade, ela não veio somente trazer o conhecimento, ela veio nos dar uma direção. Por isso que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o nosso modelo de inspiração, modelo e guia, a resposta é objetiva: Jesus. Então, em todos esses contextos em que nós vivenciamos, ainda perseveramos e resistimos a esse conhecimento, sem fazermos e darmos ideia ou noção que somos realmente espíritos. E aqui vivemos um momento, uma experiência, num trajeto curto, perante a eternidade, como está no Livro dos Espíritos, o que é a vida terrestre ou terrena perante a eternidade. Uma fração. E nós olhamos tudo isso aqui como se fosse o mais importante. Como se nós estivéssemos vivendo continuamente dedicados apenas a esse aspecto. Então, quando nós observamos tudo isso, as paixões pelas facilidades, pela vida terrestre, vai nos distanciando nitidamente. E quando nós lemos na abertura pela nossa irmã Vânia, que a mensagem Vida Feliz, que foi muito apropriada para a mensagem de hoje, nós ficamos nos detendo nos nossos campos de emoções, nas nossas vaidades, no nosso orgulho ferido, porque qual que é o seu nome? Eu sempre escolho uma pessoa para ser o coadjuvante da plateia, mas a gente já combinou ali com Vânia, a espiritualidade, que vai receber aí 20% a mais de bônus
de luz. Edmilson. Então a gente vai, ao longo da nossa vida, porque quando eu entrei, Edmilson passou por mim e não me cumprimentou. E ainda fez aquele olhar. Edmilson nem sabe o que está acontecendo. Eu fico alimentando esses tipos de percepções em mim, como se isso fosse algo, e aquilo vai nutrindo em mim campos de emoções desnecessários. Dentre as minhas formações, áreas técnicas, profissionais, eu sou psicanalista também, sou psicoterapeuta. E nós temos visto a quantidade de pessoas que ao longo da própria vida, da sua existência, não conseguem, não estão se encontrando. Não conseguem se encontrar porque existe um vazio. E esse vazio que está se instaurando nas pessoas, nós precisamos observar. Nós precisamos entender o que esse vazio, qual o significado. Hoje, atualmente, 17 mil pessoas tiraram as suas próprias vidas em suicídio, só no Brasil. 34% de aumento na faixa etária entre 9 e 14 anos de tentativas de suicídio só nessa faixa etária. São índices alarmantes. E eu recebo no meu consultório jovens de 7, 14, 21, 23 anos, que já estão na terceira tentativa. Então veja que vazio que se instala no ser, que não consegue compreender o que acontece com ele. Porque nós vivemos uma vida vazia, vazia de valores, vazia de sentido. Jovens que saem de uma sala e deixam um bilhete na carteira, vou ao banheiro, e quando alguém pega o bilhete, está escrito, vou ao banheiro e vou me suicidar. E quando corre, ele cortou a própria garganta. Conseguiu ser salvo. Isso aconteceu em Belo Horizonte, há poucos dias. Então a gente vai perceber que nós estamos vivendo e precisamos olhar nitidamente para o ser que habita esse mundo. Quando nós falamos sobre esses desafios atuais, nós estamos falando sobre o ser integral que nós somos. Nós estamos falando das oportunidades que são oferecidas e nos dadas através do conhecimento. E mais do que nunca, nós precisamos observar que o que nós estamos passando hoje já foi, está na codificação, na Gênesis, no seu último capítulo, onde que fala sobre essa questão da nova era. Onde fala sobre a questão dessa transição. Há 167 anos atrás, no Livro dos Espíritos, nós temos ali informações essenciais da subsistência do ser que precisa ser observada. O que eu trago? O que eu faço? Qual o sentido que eu dou à minha vida? Está lá, nesse capítulo da Gênesis, que é o último capítulo da Gênesis, quando fala que no final dos tempos, e as pessoas entendem que vai ser aquela catástrofe mundial. Porque o Apocalipse, o mundo vai acabar, aquela coisa toda. O final dos tempos não é
essa questão material que a gente tanto se apega, como se isso fosse o mais importante. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Leiam o livro Um Terço da Vida, de Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Maria Modesta Cravo, onde ali, literalmente, mostra os relatos das nossas experiências no plano espiritual quando dormimos. Aí eu não sei porque eu acordei cansado, eu não tive um sono reparador, eu não sei o que a noite parece que foi curta demais. E quando nós vamos ver todos esses processos, as pessoas se encharcam das medicações como solução imediata. Como psicanalista, eu também sou fitoterapeuta, formado na Fiocruz, e essa informação que eu trago para vocês sobre esses indicadores, sobre o suicídio e outras coisas mais, é pela própria fundação. Na preocupação de muitos cientistas pelo exagero, porque muitas vezes essas tentativas não vão sendo somente por autoflagelação. São medicações pesadas. Como uma garota de 14 anos de uma cidade do interior, aqui, que virou um pote de remédio da mãe dela, mas que ficava no armário do quarto, do banheiro, acessível. E não observa os sinais, não observa as situações. E quando nós vamos na profundidade do motivo, um é porque 14 anos terminou o namoro, o namorado estava com outra coleguinha de sala. O outro é porque a mãe tirou o celular. O outro é porque não fez aquilo que prometeu, que tinha que ser feito. E naquele momento, porque eu queria uma bolsa da... Ajudem as mulheres. Gucci. Isso. Mas não é essa que eu quero. Aí comprou uma similar, né? Aquela China. E aí não serve. Outros que partem na agressão contra os pais, contra colegas, que invadem escolas. Então vejam que esses desafios que nós estamos falando, como está na Gênese, leiam. O conhecimento nos liberta, o conhecimento nos proporciona conhecer a nós mesmos. Mesmo que, mas é muito difícil. Então comece pelos mais simples. Venha participar dos estudos que nós temos na casa, ainda são nas terças e quartas, terças e quintas, que são temas abertos, direcionados, onde você pode vir trocar ideias, trazer as suas dúvidas, onde a casa dispõe de um acolhimento fraterno, onde podemos assim trazer ou ser ouvidos. Por isso que a campanha desse ano, se precisar, peça ajuda. Nós precisamos valorizar a vida. E quando nós vamos ver que todas essas situações, nunca se viveu tantos processos de transtornos como nós vivemos hoje. E nesse contexto, nós temos pacientes, que eu chamo até de clientes, que possuem de uma forma mascarada, sem aceitar, porque vivem também abusos nas convivências, nos excessos às vezes do colega de trabalho, o chefe de sessão, a convivência entre irmãos, entre marido e mulher. Então veja, não há limite para aquele que quer se impor e tirar vantagem, quando ele observa e entende que para ele é vantajoso. Então essas distonias que nós estamos vivendo, Kardec já relata.
em que nós vamos, está na Gênesis, ao final dos tempos, não leiam Apocalipse, porque não tem nada a ver com mudança, catástrofes materiais, e sim com mudanças morais. Os velhos paradigmas, as velhas ideias precisam serem transmutadas, reformuladas, ganhar nova expressão. E esses conflitos vão acontecer e vão continuar acontecendo. E Kardec relata que nós vamos viver um momento em que os transtornos mentais será a grande e a máxima fragilidade de saúde do homem nesse processo, onde o alto índice de desencarne se dará pelo suicídio. Está em Kardec. Divaldo tem uma palestra de 2015, quando ele relata e retrata um trecho, inclusive tem lá no meu canal, eu fiz questão de colocar isso no canal do YouTube, em que ele traz a seguinte informação, que até 2025, o alto índice dessas distonias mentais dará lugar a enormes quantidades de suicídios. Então veja que a espiritualidade vem nos orientando sobre a nossa questão da nossa saúde mental, sobre a nossa saúde emocional, sobre a nossa consistência física, porque o nosso corpo físico, ele é, digamos assim, aquele boneco que na época da Semana Santa todo mundo bate nele ali, né? Que infelizmente se apelidaram com o nome de Judas. Mas o nosso corpo é aquele boneco. Tudo surra, cai nele. Se eu não estou me sentindo bem, o corpo vai materializando essas emoções e nós começamos a ter as nossas doenças. A ansiedade é o excesso de medo. Medo de errar, medo de não dar certo. Será que se eu for lá vai dar certo? Será que eu chegar lá vou encontrar com o Vânia? Não, mas eu tenho... Então, será que o seu Hélio vai estar lá hoje? Então, isso vai causando à nossa mente questões que nós vamos gerando. E aí a serotonina, que é essa substância gerada pelo nosso corpo, que é um neurotransmissor, que deve neutralizar isso, começa a ser bloqueada. Porque a serotonina não é produzida só no nosso cérebro. Nós temos 3 cérebros. Eu estou também estudando neurociência e logo estarei formado também nessa área. Nós temos 3 cérebros. Nós temos o nosso cérebro físico, que é o que nós entendemos, né, como fosse a estrutura da mente. Nós temos o cérebro, que é o nosso coração, que é onde tem a segunda maior quantidade de neurotransmissores, que provém do coração. E nós temos o intestino, que chega a ter quase 30% a mais de neurotransmissores a mais do que o cérebro. E quase sempre, a pessoa que entra num processo de ansiedade excessiva ou depressão, o primeiro reflexo que ela começa a ter, o campo do intestino começa a reagir. Ou ela tem uma soltura imediata e aquilo fica de uma forma sem controle, ou ela retém. Tanto que uma das perguntas que a gente faz quando diagnostica que a pessoa tem um excesso de ansiedade ou depressão, como está seu intestino? Porque é o primeiro que reage. Porque não produz a serotonina suficiente que vai neutralizar a ansiedade, o medo e todo esse processo. Isso é apenas um exemplo. Porque nós temos a dopamina, a endorfina, que também reagem no nosso corpo e são produzidas. Então nós precisamos entender que esses desafios atuais
que existe aí fora não é lidar, muitas vezes, com as adversidades do mundo, é do próprio ser, de se compreender, de se voltar para si, através do autoconhecimento, através do estudo, através de processos em que nós precisamos observar a nós mesmos. E teve um trecho da leitura de Vânia, deixa eu pegar um pouquinho de água. Em que ele diz assim, que nós não darmos a atenção às provocações, que coloquemos no chão, ou seja, que quando eu dou vazão a isso, eu começo, Edmilson, eu começo a olhar o Edmilson, rapaz, deixa que lá fora eu acerto com ele, eu sei onde ele trabalha, o caminho que ele faz. Então veja, a gente já começa a criar na minha mente, eu vou me intoxicando. E quando, na leitura que ela estava fazendo, me fez lembrar um fato que aconteceu essa semana, através de uma amiga, em que ela estava fazendo a unha, certo? Não é a área dela, mas ela tem isso como uma profissão que ela começou há muito tempo atrás. Ela disse para todo mundo que tem 51, mas a gente sabe que ela tem 60 e poucos. Mas está tudo bem. O que vale é a nossa mente, como eu me sinto. Então ela se sente com 35, 32, ótimo. É uma pessoa muito ativa, muito espontânea, muito alegre. Mas ela foi lá fazer a unha dessa pessoa, e aí a pessoa disse assim, olha, você sabe, porque ela tem um problema de coluna, ela tem um problema do ciático, e de vez em quando trava, e isso passa um bom tempo. Ela é funcionária pública do município. E nesse processo todo, ela teve que se afastar do trabalho por conta dos atestados, porque ela trabalha em pé. E aí, nesse trabalho dela, ela trabalha dentro de um hospital, na parte de lavanderia. Então, é assim, é bem complicado porque movimenta bastante em pé. E muitas vezes tem as dificuldades. E aí, por conta disso, o problema de coluna dela foi piorando. Aí, essa amiga dela, que tem a liberdade de dizer, eu não o faria, porque eu a conheço e sei como ela iria reagir, ela disse o seguinte, olha, você sabe que todos esses atestados que você está colocando aí para não ir trabalhar, você sabe que você vai ter que, no futuro, você vai ter que pagar por isso aí. Aí ela ficou assim, como assim? Eu falei, não, está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Trabalho. E ela ficou... E ela é uma pessoa que você comenta as coisas assim, ela na mesma hora ela consegue retrucar e tal. E essa pessoa conseguiu plantar nela um pensamento que não é o hábito dela. E ela passou o dia remoendo aquilo. Mas rapaz, que coisa é isso aí? E aí ela me ligou. Quando ela ligou, eu falei assim, olha, observa, você realmente não tem condições do trabalho. Você não está mascarando, você não está inventando. A pessoa que está ali, que só te vê uma vez a cada 15 dias, e você chegar lá bem, bonita, né? Radiante, para fazer a unha, ela vai olhar e falar assim, você? Não, mesma coisa de ser Edinaldo. Edmilson. Não, o quê? Edmilson? Edmilson não tem problema de coluna, não. Vão chamar ele para descarregar os caminhões da Moura lá, bateria, carregar no transpallet manual, né? Nem aquele elétrico. Porque ele pode. Porque eu sempre encontro com ele está bem, eu nunca vi ele dizer, reclamar de problema de coluna. Então observe que nós não podemos, literalmente. E quando ela ligou, eu falei assim, olha, quem conhece mais você? A pessoa ou você? Então tenha consciência do que você faz, de como você age, de como você reage. Porque esse é exatamente a nossa prestação de contas, vamos dizer assim,
ela vai ser pautada, não é pelo que eu faço, é nas intenções nas quais eu estou fazendo. E quando nós falamos nesses desafios atuais, nós estamos vivendo um momento, e é isso que entra o conhecimento do mundo espiritual. Há quanto tempo nós já estamos falando sobre isso? Desde Kardec, desde André Luiz, quando Chico Xavier, em 1940, publicou seu primeiro livro, que passou 10 anos na mão da Federação, porque achavam muitas coisas, que era tudo novo. Aí depois vem Divaldo com a trilogia Transição Planetária, o último que ele lançou é do Rumo ao Mundo de Regeneração, que eu particularmente estudei profundamente esse livro e recomendo que todo espírita leia, porque ali é uma mensagem principalmente para o espírita, sobre o que Jesus espera de cada um, sobre como ele, através das pleiades de espíritos de luz, se move no sentido de buscar aos espíritos que ainda persistem no mal, que ainda persistem em se manter enraigados nas densidades profundas, que precisam ter oportunidade, mas que estão tão aprisionados nessas formas de pensamento que mal conseguem. É como você bater nessa parede, ela vai ressoar apenas, mas não vai efetivamente deixar de passar. Como nós temos livros como o de Ranieri, O Abismo, que fala das profundezas onde formas, pensamento, ou seja, espíritos que se transformaram nas formas de pensamento nas quais eles vibram e que efetivamente perderam toda a sua essência. Não tem mais forma. Que alimentam, quem já leu as obras de André Luiz, já viu falar sobre os ovoides? Esses espíritos da profundeza nutrem essas vibrações do nosso planeta, porque precisam. Se em casa você tem lá uma geladeira, que ao longo do dia você vai vendo que ela está degelando, que ela não está resfriando, que está suando a porta, você sabe que, literalmente, a primeira coisa deve ser a borracha. Eu não sou técnico em refrigeração. Minha formação inicial do segundo grau, formei em eletrotécnico. Depois foi para outras áreas. Mas você sabe que se você não trocar a borracha, a conta de luz vem alta. E com os valores que hoje nós estamos pagando bandeira vermelha, é melhor você desligar a geladeira. Então veja da mesma forma. É preciso observar tudo isso. Porque nós somos esses espíritos que hoje fomos convocados pelo Cristo. A transição que tanto falamos hoje não começou agora. Kardec já falava dela. Então veja, século XVIII. Nós já viemos, estamos nesse processo, porque desde então, esses espíritos que reencarnam já fazem parte do planejamento da transição. Porque transição é você transitar de um período para o outro, não quer dizer que já está nele. Se não houver condições, vai ficar no processo de transição. É como você sair daqui para ir para Recife, e você sai daqui, quando chega em São Caetano, o ônibus para, você espera outro, até que venha um que tenha condições que caiba todo mundo, aí quem tiver vaga, entra. Aí quando chega mais um pouquinho, Belo Jardim, ou em Caruaru, não tem um ônibus, só tem mais 3 vagas. O resto fica esperando até que a oportunidade chega. A transição é isso. Se não houver ambiente psíquico no planeta adequado, continua-se no processo. E sabe o que trava? Eu posso falar algo aqui que vai chocar muita gente, mas é a realidade que nós precisamos ver. Quem está travando
o processo da transição são os espíritos encarnados, somos nós. Porque Jesus conta conosco. Ele nos conhece, Ele nos convidou. Foi Ele que preparou tudo para nos acolher. Então, diante desse processo, o que cada um de nós tem a ver com a transição? Com esse processo de regeneração? São os nossos desafios diários. Manter a nossa mente em elevação. Manter as nossas harmonias familiares em plena construção. O lar, que é o pilar que a espiritualidade nos oferece para a nossa reformulação, o conhecimento da vida espiritual nos amplia essas perspectivas. Através do Evangelho no lar, através de uma vida de comunhão, de compreender as limitações do outro, de compreender que eu preciso amar incondicionalmente. É difícil, mas vai aos poucos. Como diz Maíra Rocha, existe o afastamento amoroso. Se nesse momento eu não consigo ficar de olho nele, evito, para que eu possa fazer em mim a mudança que precisa. Em todo esse contexto que nós vivenciamos, que nós vivemos, o principal deles, que diz respeito a todos nós, na casa espírita, porque a casa espírita, ela é um ponto de apoio da espiritualidade. Quando nós entendemos isso, nos colocamos, porque eu vim, de onde eu vim, porque aqui estou e para onde que eu vou. E o que eu preciso fazer para que todo esse processo aconteça, só depende de mim. As mensagens que são lidas, as palestras que eu vou, elas são alertas, são os gatilhos que eu preciso entender e perceber em mim. E aí, para finalizar, eu quero deixar uma pergunta. Diante dos desafios atuais que nós estamos vivendo, que nós estamos nos preparando, lembrando que o melhor momento da nossa reencarnação é o agora, é o atual. O que estamos fazendo para a nossa próxima reencarnação? Como está o nosso planejamento? Vamos voltar? Como? Então, a partir do momento que a gente olhar isso, na amplitude que precisa, o desafio é nosso, é individual. Porque no desafio individual, eu mudando a mim, onde eu estiver, eu também consigo interagir. Porque a minha missão, nós temos 3 missões para a gente finalizar. A primeira missão é comigo. Naquilo que eu preciso, que eu necessito, que eu busco. E está no capítulo 27 do Evangelho, lá nas suas últimas palavras. Deus já nos basta com tudo que precisamos. Ele nos dá na consciência as suas leis divinas e eternas. E nos traz, corporificando, as nossas tendências e inclinações. Se a gente observar esses 2 laudos espirituais, nós conseguimos identificar o que nós realmente precisamos. A minha segunda missão é com a família, na qual eu vim. Que não necessariamente são pessoas nas quais eu tenha algo a cumprir ou rever. Mas no momento do meu reencarne, era o ambiente que eu preciso para a minha educação espiritual, para alcançar uma maturidade espiritual e moral. Então a família, independente dessa visão, porque eu tenho que tolerar meu irmão, porque eu tenho alguma coisa do passado contra ele, isso são desculpas que nós começamos a colocar. E nós vamos nos apoiando nisso. Ah, eu fiz alguma coisa para ter essa mulher, para viver com esse marido, para ter essa sogra, coisa que outra vida. Gente, muda essa visão, isso não leva a nada.
é julgamento, é transferir para o outro a culpabilidade que eu tenho. Então, vivermos essa comunhão e buscar trabalhar isso em nós e na família é profundo. E a nossa terceira missão é coletiva. É quando nós viemos à Casa Espírita e oramos, quando eu estou em oração na minha casa, quando nós fazemos o Evangelho, conforme está no livro Os Mensageiros, como está em toda a literatura em que o Evangelho no lar é o pilar de luz, a coluna de luz que eclode no universo. Então nós temos todas as ferramentas. Basta-nos querer. Então, o que nós estamos fazendo por nós? E como está o meu planejamento reencarnatório nesse momento? Que nós possamos tomar consciência. Porque esses desafios que estão acontecendo, nós somos parte deles. E nós podemos, através da nossa prece, através da sinceridade, da profundidade que a gente olha, auxiliar o Cristo, porque Ele também conta conosco. Que Jesus nos abençoe, ilumine sempre, para que nós tenhamos essa maturidade de compreender e sejamos merecedores de poder caminhar ao seu lado. Muita paz, muita luz a todos e obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja.